PDCA. Essa aula ela foi ministrada, e é importante aqueles que não assistiram, né? Dê uma assistida nesse vídeo, porque vai ajudar muito a entender um pouquinho dessa metodologia chamada PDCA. Então, o PDCA é um método de melhorias, principalmente no ambiente empresarial, né, de negócios, mas que ela se expandiu assim para a indústria, enfim, para todo tipo de estabelecimento. E antes de falar um pouquinho mais sobre o PDCA, é importante entender um pouco sobre planejamento estratégico. O planejamento estratégico nada mais é de que você, antes de iniciar um negócio, uma empresa, né, ou um determinado serviço, prestação de serviço, você precisa estabelecer qual é a missão desse negócio que você pretende realizar. Na missão, você vai desenvolver a visão, os valores, né? E nisso é importante você fazer um autoconhecimento sobre o negócio. Então, tem uma outra metodologia chamada de SWOT, em inglês, que traduzindo para o português, é atualmente chamada de FOFA, né? Que você faz o quê? Pega nas siglas, é você enumerar suas fortalezas, seus pontos fortes, né, de F, o O de oportunidades, o outro F de fraqueza e o A de ameaça. Então, no SWOT em inglês é a mesma coisa, né? Analisar pontos fortes, pontos fracos, que isso é muito mais envolvimento interno da empresa, né? E a parte externa, você vai analisar as oportunidades que esse negócio pode trazer para o mercado e as ameaças também. E com isso, você consegue desenvolver um planejamento muito bom para que aquele negócio tenha sucesso, né? Vamos dizer assim que é o norte da organização. O ciclo PDCA é um modelo dinâmico, ele não para, a gente vai ver sobre isso, né, em breve. Mas as vantagens principais do PDCA é a redução de custo, né? Aumento da produtividade, e além disso, possui um espírito de melhoria contínua, porque é um processo que ajuda a estar sempre buscando coisas novas, né, a melhorar o processo. Então, o PDCA, esse método ele começou a ser utilizado, né, na década de 30 por Schust, mas assim, onde se popularizou mesmo foi com Dame, né, William Dame, né, Edward Dame, na década de 50, né, quando foi mundialmente reconhecido, quando ele começou a aplicar no Japão, e aí que até se tornou a referência em qualidade, né? Então o PDCA, ele segue esse modelo aqui, que a gente está vendo na imagem, tem uma setinha ali laranja, né, que ele começa do plan. E aí vem outra curiosidade, por que PDCA? Porque são 4 palavras que começam com essas iniciais. Só que essas iniciais são em inglês. Então o plan é de planejamento, o D de execução ou fazer, né? Que é o verbo fazer em inglês. O check é de checar ou verificar, analisar, né? E o A de act, de ação, né? É você agir para fazer a melhoria de tudo aquilo que já foi planejado, executado e analisado. Então, essas são as siglas do PDCA, como eu acabei de falar. E o mais importante de todas essas siglas aí, né? Dessas nomenclaturas é o planejar. Esse se torna o mais importante, porque ali você estabelece os objetivos, determina os programas e os procedimentos para o alcance dos objetivos. Imagine você, um exemplo para fazer analogia, você quer fazer uma festa, se você não se planejar, o que vai acontecer é que em cima da hora, talvez você não vai conseguir um espaço, você vai comprar os alimentos muito mais caros, você vai esquecer de convidar alguém, isso é uma série de coisas pode acontecer. E quando você faz um planejamento, não. Você consegue saber a base de pessoas que virão, qual tipo de alimento é o melhor, custo-benefício, né? O local já está tudo definido.
Então, essa é a importância de fazer um planejamento. E aí, algumas perguntas para ser respondidas nessa fase de planejar é entender qual é o objetivo, quem será envolvido nesse processo, o prazo, né, para a efetivação do plano, quais serão os recursos que vai precisar, né, para serem gastos e quais serão os dados a serem coletados. E na identificação do problema, é importante, quando você vai identificar um problema para trabalhar na empresa, né? É importante você escolher bem esse problema, analisando se aquilo está aferindo no custo da organização ou no custo, de repente, atendimento, não está sendo bem feito, a própria moral da empresa, né? Questão da ética, segurança também. São várias possibilidades que a empresa ela pode adotar para resolver uma situação. E aí depois que você adota um problema para poder tratar, você precisa ter um histórico desse problema. E esse histórico você pode conseguir através de gráficos, fotografias, dados históricos, para você mensurar, né, aquilo que vinha acontecendo, para entender como que o trabalho vai ser realizado e se está dando resultado. E é importante mostrar as perdas, né, atuais e ganhos viáveis. A análise de Pareto, como a gente viu em aulas anteriores, é aqueles gráficos que vai mostrar, né, qual item, né, que tem a maior frequência ou a menor frequência, que você vai estabelecer prioridade para trabalhar. E nomear responsáveis, né? Para todo o processo tem que ter um responsável. Na observação, é importante fazer a descoberta das características do problema, né, através de coleta de dados. Tem que fazer a coleta de dados. Essa coleta pode ser feita através de Pareto, de estratificação. Estratificação é fazer a separação, né? Por motivos, por exemplo, se eu estou fabricando aqui uma peça, um pneu, né? Por que acontece o problema no pneu? Eu vou estratificar, ó, isso aqui é todo o que for problema vamos imaginar assim, de material estranho colado na borracha, eu vou colocar de um lado. Tudo que for relacionado à parte de estética daquele pneu, eu vou colocar de outro lado. Isso é você fazer a estratificação. E aí usa a lista de verificação. Geralmente tem o ciclo W2H que ajuda bastante a não só deixar claro, né, quem vai resolver ou fazer um planejamento do que está acontecendo, né? E o gráfico de Pareto para priorizar. Então, a descoberta das características do problema também pode acontecer através de observação no local. Então, se eu ficar somente sentado na sala, no escritório, não for na área, a gente vai talvez perder muitas informações preciosas. Aí tem a análise do local, né, da ocorrência que eu já falei, e o cronograma, criar um cronograma início, meio e fim, com orçamento, se eu precisar gastar alguma coisa, e a meta. Na análise é você definir as causas influentes que pode estar determinando para que aquele problema ocorra. Para isso eu preciso fazer brainstorming, que a gente viu lá no anterior, né, juntar as pessoas da equipe para saber qual o melhor caminho a ser tomado. Tem o diagrama de causa e efeito, né, que é a espinha de peixe, que a gente viu também. E aí vem as escolhas das causas mais prováveis, que é o diagrama de causa e efeito, né, que é a espinha de peixe. Análise das causas mais prováveis, né, através de verificação das hipóteses. Aí vem o Pareto, o diagrama de relação, histogramas e gráficos. E a pergunta é, houve alguma confirmação de alguma causa mais provável? Né? Sempre fazer essa pergunta. E o teste de consistência da causa fundamental. Por último, vem um plano de ação, que é você definir de fato qual é o problema, o que tem que ser feito como ação, quem vai fazer e a evidência que tem que trazer para mostrar que foi sanado aquele problema. Então, nessas etapas de ciclo PDCA, ela é subdividida pelo menos no planejar ali, ó. Identificar o problema, estabelecer meta, analisar o fenômeno, análise do processo, que são as causas e o plano de ação. Identificar problema é você saber qual é o problema que realmente está trazendo um desvio, né, para o processo.
A meta sempre é importante, porque sem meta você fica sem rumo onde você quer chegar. Meta pode ser através de um objetivo gerencial, prazo ou valor. E a análise do fenômeno é sempre estar analisando as características que fazem com que aquele problema ocorra, né? Analisar o processo é importante porque acontece o problema, mas a gente tem que analisar de maneira sistêmica, né? Todo o processo. E o plano de ação nada mais é de que sempre que tiver alguma coisa para resolver, tem que colocar no papel, tem que definir quem vai fazer, quem vai tomar ação, o prazo e a evidência. O do é a parte já da execução, né? Quando a gente planeja, depois que planeja tudo, vem o do que é executar, que serve também como treinamento, né? Educação, pessoas, né? Então, no treinamento, a organização deverá efetuar a divulgação do plano a todos os funcionários envolvidos, para que fiquem cientes, né? Quando for fazer treinamento, tem que treinar todo mundo, todos precisam ser treinados. E outra forma é evidência de que todos foram treinados. O cheque, que é o terceiro passo, é aquela análise da verificação dos resultados. Analisar se foi alcançado os resultados, se não foi, tratar de uma forma diferente. Mas é importante que sempre analise, depois que está executando, se os resultados estão saindo da forma que foi planejado. E se caso esse resultado não sair da forma que foi planejado, fazendo análise, né, no cheque, aí tem que tomar ações diferentes, né? Fazer as correções e fazer ações de melhoria. Por isso que é um ciclo que nunca acaba, que vai do P, D, C e A e depois volta tudo de novo, né? E Chicago ampliou, só para a gente curiosidade, os que era 4 passos para 6, o PDCA, mas o mais usado no mundo é o 4, né? É o 4 passos, que é o PDCA mesmo. Só que Chicago quis inovar, mostrando que poderia ser de definir primeiro metas e objetivos, separado de definir metas para agir as metas. Educar e treinar, que está no DU. Executar a tarefa, ele acrescentou mais um, de forma diferente. O quinto, verificar o resultado da implementação, está ok, e atuar corretivamente, ou seja, realizar alguma ação como prioridade, que é o A, o ACT. Aqui está o modelo do PDCA. Se vocês estiverem enxergando bem aí, quando se tem definir metas, né, está em qual letra? Aí sempre vai analisar que está na letra P, né, de planejar. Se a gente vai lá verificar resultados, a gente vai saber que já está na parte da letra C do cheque. E assim vai, né? É uma ferramenta simples, metodologia simples, mas que é muito poderosa para ajudar nos ramos, né, dos negócios da empresa, em suas metas e objetivos. Então a prática aí é você desenvolver o PDCA, tentar praticar talvez na empresa que você trabalhe, ou até mesmo, né, em sua residência, é uma coisa que você quer melhorar para ficar ainda com um melhor resultado.